Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos apresentando mais um programa Mulheres de Fé. E agora vamos começar dando os nossos agradecimentos aos colaboradores. Ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre nos apoiando e ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. O programa Mulheres de Fé é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, terças e dando continuidade à semana com reprises. E hoje nós vamos apresentar neste programa mais um quadro, A Mesa Posta. E por estarmos no mês de março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer o nosso programa voltado justamente para os cuidados à saúde da mulher. E nós estamos aqui com 3 colaboradoras, ou seja, uma que já é acostumada, já é da casa, nós já conhecemos, não é? A Adriana, que é mestra da palavra, professora do Rema, além de outros cursos que ela tem. A doutora Janaína, médica, angiologista, por sinal minha médica, e Silvia, essa que vos fala, psicóloga. Então estamos nós 3 aqui hoje para falarmos da saúde da mulher nas 3 dimensões, ou seja, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então essa perfeição, esse ser tridimensional, que é a imagem de Deus, como Deus é um ser trino, nós também herdamos dele essas características de sermos um ser de 3 pessoas. Então hoje nós vamos começar a falar sobre os cuidados da mulher como espírito e também como corpo e como alma. E eu vou começar passando a palavra para a doutora Janaína, para ela falar sobre a saúde da mulher. Isso mesmo. Uma vez que a gente está no mês de março, né, que é o mês da mulher, eu vou falar um pouco a respeito dos cuidados que nós, mulheres, devemos ter. Então, assim, desde a concepção, o nascimento, fica como criança, depois pré-adolescente, adolescente. Uma vez que a mulher, que é a menina, né, já menstrua, que é a menacme, que é a primeira menstruação, já precisa de um acompanhamento. Esse acompanhamento, inicialmente, ele é ginecológico, para avaliar o ciclo menstrual, para ver se está tudo certo. É importante atentar nesse momento que algumas meninas têm muitas cólicas menstruais e muitas vezes essa cólica é interpretada como se fosse uma dor normal, esperada. Mas a gente tem que ficar muito atento à questão de endometriose, que muitas meninas são acometidas nessa fase de adolescência, né, e adulto jovem, e às vezes o diagnóstico é mais tardio. Então, para aquela menina, para adolescente com cólicas muito fortes, sempre pensar que pode ter alguma coisa errada do tipo endometriose, então sempre procurar o ginecologista, que vai fazer o acompanhamento depois da primeira menstruação. Aí depois a mulher entra já na fase jovem, na fase adulta, já vai se programar também, sempre passando em consulta com o ginecologista. Se a mulher tiver normal, ou seja, a mulher for saudável, passa no ginecologista uma vez ao ano. Se tiver tudo bem, vai fazendo esse acompanhamento. É importante que faça o acompanhamento também antes do casamento. Tome as vacinas contra HPV, né, que é para evitar o papiloma vírus, que está muito relacionado com o câncer de colo de útero. Depois, quando a mulher engravida,
ela vai ter cuidados também durante toda a gestação, não só a gestação, cuidado com o bebê, cuidado com ela mesma e também no pós-parto, tá certo? E depois que vem os filhos, a mulher começa a se dedicar bastante à vida em casa, aos filhos, ao marido, e muitas vezes ela esquece dela mesma. É muito importante que durante toda a vida da mulher, ela sempre fique observando como é que está a dieta, como é que está a alimentação, como está a questão de atividade física, para evitar o ganho de peso, porque ao longo da vida vai diminuindo o metabolismo da mulher. Então, ao longo da vida, se não tiver uma dieta equilibrada e uma atividade física, é bem possível, bem provável que a mulher ganhe uns quilos ao longo dos anos, tá certo? Depois que a mulher tem seus filhos, ela vai chegar numa fase muito interessante, que é a fase de pré-menopausa e a menopausa. Então, a mulher tem uma... É interessante. Essa parte aí... A mulher tem uma defesa natural do nosso corpo, que é justamente o estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio muito importante, porque ele previne, ele ajuda a prevenir as complicações de doenças cardiovasculares, infarto, né? AVC, que é a doença vascular cerebral, de derrame, e também em relação à osteoporose. Quando a mulher entra na menopausa e entra no climatério, ela perde essas defesas, essa proteção que seria do estrogênio. Então, uma vez que a mulher entra na menopausa, o risco dela ter um infarto é igual ao risco do homem. Então, a gente tem que se cuidar, principalmente após os 40 anos. Então, após os 40 anos, meninas, precisamos ir ao cardiologista. Já chegando lá. Uma vez ao ano, tá certo? Para fazer um check-up. É importante que sejam sempre feitos exames da glicemia, para ver como é que está a glicose, para ver se não está evoluindo com quadro de diabetes, função renal. Então, todas essas coisas, elas são muito importantes. Para quê? Para que a gente não fique surpresa surgindo uma doença, né, que seria inesperada e que seria evitável. Sempre lembrando, durante toda a fase da vida, mas principalmente após os 40, eu vou dizer assim, uma dieta pobre em açúcares e pobre em gorduras. E manter a atividade física, que previne várias e várias doenças. Em relação à reposição hormonal, isso aí é um quadro que vem se desenvolvendo cada vez mais, essa informação da necessidade da reposição hormonal, uma vez que vai minimizar os efeitos indesejáveis do climatério, né, e da menopausa, como calores, fogachos, esse aumento de risco de doença cardiovascular e de problemas ginecológicos também. Mas isso aí vocês precisam ver junto à ginecologista de cada um de vocês, para ver para quem é indicado, quando é indicado, que tipo de hormônio é mais adequado. É importante também que, principalmente após os 40, eu vou dizer tudo essa data marcante, seja também feita a avaliação da tireoide, para avaliar problemas na tireoide, que são mais frequentes depois dos 40 anos. Ficar atenta sempre à mensuração da pressão arterial, certo? Porque às vezes muitas mulheres ficam hipertensas e nem notam, de repente tem uma dor de cabeça forte, vai para uma emergência e nem sabia que tinha hipertensão. Então, naquela agitação, né, do dia a dia, do cotidiano, deixa de prestar atenção no corpo e nos sinais que o corpo vai estar mostrando. Depois, com a maturidade ou melhor idade, a gente sempre deve estar prestando atenção em relação ao surgimento de possível osteoporose, e isso a gente consegue prevenir também com uma dieta equilibrada, rica em cálcio, com atividade física. Reposição hormonal Reposição hormonal também, quando indicado e acompanhado pelo ginecologista. Como eu estou falando sempre, né, a atividade física e alimentação balanceada, como vocês podem ver, a atividade física é remédio. Esse remédio previne muitas doenças, inclusive doenças de caráter inflamatório, então dores na coluna, dores no joelho, né? Então a própria osteoporose. Então a atividade física também diminui o risco cardiovascular, além de ser benéfico em relação à diminuição de depressão, de ansiedade. Então isso é muito importante.
ficar atenta também, nós mulheres como um todo, e cada vez mulheres mais jovens estão sendo atingidas com a questão do câncer de mama. Então, o autocuidado, a palpação que a gente deve fazer na mama durante o banho, levantar a mão e fazer palpação buscando algum tumor, algum caroço, algum nódulo, alguma coisa diferente. Ou seja, se observar, olhar para o próprio corpo, né, e perceber qualquer alteração. Então, sempre observar perdas de peso que não são justificadas, né, possivelmente pode ter alguma neoplasia. Um hábito intestinal diferente, então você tinha o ritmo intestinal de evacuar uma vez ao dia, de repente você fica sem evacuar, então fezes muito endurecidas, seguidas de fezes muito amolecidas, sangramento urinário, sangramento pelas fezes. Então observar o corpo como um todo e nunca deixar para amanhã ou priorizar outras coisas em detrimento à sua saúde, à nossa saúde, né? Se a gente não cuidar de nós mesmas, como a gente vai conseguir cuidar de outros? Sim. Como nós vamos cuidar dos nossos filhos se nós não estivermos bem? Como nós vamos cuidar dos nossos maridos e dos nossos familiares se nós não estivermos bem? Então, é muito importante esse acompanhamento durante toda a vida da mulher. E hoje em dia, a idade, a expectativa média de vida da mulher subiu muito. Então, a expectativa de vida da mulher no Brasil hoje é 79 anos. Então, vivendo, de uma forma geral, mais e melhor que o homem. Uma dessas coisas, um desses motivos é porque a mulher se cuida mais que o homem. Então, ainda existe um preconceito do homem em procurar o atendimento, em procurar a ajuda do médico para fazer uma prevenção. Ele é mais, quando tem algum problema, ele vai lá e vai a uma emergência e resolve aquilo ali. E a mulher já faz a prevenção e já se cuida, deve fazer isso a vida inteira, certo? Que bom! Uma aula, viu? Ótimas informações, estamos aprendendo bastante. Agora, eu não sei, doutora, se eu devo acrescentar isso agora. A questão do estrógeno com relação também à vida sexual da mulher. Muito bem colocado, muito bem colocado. Porque com a idade, após a menopausa, ocorrem várias alterações no corpo da mulher, né? Então, ressecamento na pele, como um corpo todo, né? Na pele toda do corpo. Ocorre uma perda de massa muscular importante, alteração importante no humor, então muita labilidade emocional, muita depressão, muita ansiedade e também alterações locais na região genital. Então muito ressecamento, às vezes as mulheres por uma deficiência, por uma queda do estrogênio, tem esse ressecamento vaginal que leva a fissuras no canal vaginal e essas fissuras levam ao risco maior de candidíase, de fungo, além do relacionamento afetivo, fica no relacionamento sexual muita dor que faz com que as mulheres não queiram mais ter relação sexual com seu esposo, além da libido, que a libido diminui bastante também no período da menopausa. Então, considerando todos esses aspectos, a mulher deve procurar um ginecologista para ser orientado quanto a isso. Lembrando que a reposição hormonal ela tem também algumas contraindicações, como mulheres com história de neoplasia de mama, mulheres com história de trombose venosa profunda. Então, para essas pessoas já existe atualmente hormônios específicos, que não são hormônios via oral. Então, tem os hormônios implantáveis que podem ser usados nesses casos. Então, cada um procure o ginecologista para ser orientado quanto a isso. Mas muito bem lembrado. Que maravilha, né? Nós estamos hoje aprendendo e passando para você, minha querida ouvinte e telespectadora. Mas como nós não somos, graças a Deus, né? Porque a doutora está nos ensinando a cuidar do corpo, o templo do Espírito Santo. Porque Deus deu importância a nós nas 3 dimensões. E agora nós vamos passar para a nossa amiga, que é acostumada aqui conosco, já é conhecida, né, nossa, aqui, para ela falar a respeito da mulher no sentido espiritual, desse cuidado da mulher espírito. Então, tive uma aula agora muito boa sobre o corpo, foi bem interessante, mas como Silvia falou, né, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo.
E se a gente fizer a seguinte analogia, quando a gente vai construir uma casa, né? A gente tem que fazer um excelente alicerce para que essa casa ela seja segura e ela permaneça durante muito tempo sem algumas manutenções. Então, se a gente tem cuidado com o nosso espírito, que é o que nós vamos conversar agora, né? Alimentar o nosso espírito. Se a gente renova a nossa alma, que Silvia vai estar conversando sobre isso, e ter esses cuidados, né, que a doutora Janaína apresentou agora, então, de fato, nós vamos poder usufruir da vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Né? Porque se eu estiver bem espiritualmente, mas eu estiver com o meu corpo fragilizado, eu não saio de casa. Né? Se eu estiver com a minha alma renovada, mas estiver com o meu espírito abatido, eu também não saio de casa. Né? Então, é necessário que a gente, né, como mulher, valorize cada uma dessas áreas, porque é justamente essa fortaleza, esse alicerce que vai garantir que nós possamos ter uma estrutura melhor. E tudo isso, né, quando a gente fala de espírito, que é o que nós de fato somos, e se o nosso espírito ele está alimentado pela palavra de Deus, se torna mais fácil a gente administrar nossa alma e a gente ter o cuidado com o nosso corpo, porque o cuidado com o nosso corpo é um estímulo mesmo. Muitas mulheres não têm cuidado do seu corpo porque olham para si e fazem, para quê? Não reconhecem a necessidade. E tem algo bem interessante aqui na palavra em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Então, quando a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, se a gente analisar o que é lâmpada, lâmpada é aquilo que traz luz, que faz com que eu enxergue as coisas. Então, o espírito do homem é a forma com que eu enxergo as coisas que muitas vezes estão ocultas. Eu enxergo como é que está a minha alma, eu enxergo como é que está o meu corpo. Então, nosso espírito, através do nosso espírito, que luz chega. Porque a palavra de Deus, ela é o alimento que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos para ter uma vida de fato que foi conquistada na cruz, que é uma vida em abundância. E quando nós falamos uma vida em abundância, muitas vezes nós relacionamos ao ter, mas uma vida abundante é especialmente, principalmente o ser. Se eu sou, eu tenho. Porque o ter sem sou é passageiro, é aquele tipo de alegria que dá e passa tão rápido, né? Então eu preciso entender a importância que eu preciso dar ao meu espírito. E como é que eu dou, né, atenção ao meu espírito? Alimentando ele pela palavra de Deus. Porque o meu espírito, ele tem sede e fome de Deus, ele tem necessidade de se relacionar com o ser que foi o meu Criador. Nós costumamos dizer o seguinte, sabe aqueles dias que você olha para um lado, olha para o outro e às vezes você não tem ninguém que você pode contar. Então você lembra que existe um Deus, que mesmo, a palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, né, ele nunca esquece de nós. Então ele é aquele que se a gente bate, ele abre, se a gente pede, ele dá. Então é um Deus que é um Pai, aquele que está sempre presente, aquele que tem todas as respostas que nós precisamos. Então, por sermos um ser espiritual, a nossa maior alegria é estar conectado com aquele que tem todas as respostas, aquele que nos criou e aquele que sabe exatamente o que ele já programou, vamos dizer assim, ou já estabeleceu para que nós possamos chegar lá na frente. Que é a fonte da vida, na verdade. Exatamente. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, a Bíblia dá uma instrução. E ela diz assim que nós devemos ser fervorosos de espírito. Então, quando nós falamos de espírito e um espírito alimentado, ter o cuidado com o nosso espírito é manter o nosso espírito fervoroso, conectado, animado, alegre. Né? Tudo isso está relacionado a fervor, porque fervor quer dizer movimento. E quando a gente está em movimento, seja no nosso espírito, seja no nosso corpo, já que ela falou tanto de atividade física, ou seja na nossa própria alma, a gente conectando a nossa alma com o que de fato nos traz alegria. A Bíblia diz
que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando nós fazemos isso com a nossa alma, nós nos conectamos e o nosso espírito, ele é fortalecido. Então, se tem um alimento, como a doutora Janaína falou, para o corpo, que é atividade física, um bom sono, uma boa alimentação, o maior alimento para o nosso espírito ficar bem, ficar alimentado é a palavra de Deus. Porque a palavra liberta, a palavra restaura. A Bíblia até diz que a palavra de Deus é remédio, né? Até para os nossos ossos. Então, os ossos são, segundo a medicina, se eu estiver enganada, a doutora vai vir me instruir aqui, mas é uma área mais difícil de ser tratada. Mas a Bíblia, ela consegue, pelo poder que há nela espiritual, ela consegue alcançar e trazer saúde até para os nossos ossos. Então, nós somos seres espirituais e como seres espirituais nós precisamos nos conectar com aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que tem todas as respostas. E quando nós estamos conectados no Espírito, a nossa alma, ela é atraída através do nosso Espírito, da conexão que eu tenho com o Pai. Não é assim, Silvia? Isso. Então, passo para você aí. Pois é, nós já ouvimos falar muito bem, não é, da mulher na dimensão do corpo e a mulher na dimensão do espírito, como deve cuidar. E agora vamos falar dessa parte, que é a parte intermediária, que é a nossa alma. A alma como o espírito, eles são invisíveis, mas têm grande influência sobre o corpo. Nós sabemos que a mente, a alma, que é a mente, né, a sede das nossas emoções, ela manipula o corpo de forma bem interessante, viu? Às vezes para melhor e às vezes para pior. O espírito às vezes assim, levante para orar. Né? Aí a alma faz, não, seu corpo está tão cansado, né? Então você merece. Verdade. Às vezes a alma olha assim para o corpo, então quando eu já estou ficando velha, isso vai ser assim mesmo, não tem jeito não. Na verdade não é assim. Então vamos aqui falar sobre a Bíblia, o que é que a Bíblia fala com relação a isso, porque, como nós já dissemos, a Bíblia é a palavra de Deus e é a fonte de informação para tudo, principalmente para o homem, não é? Que é a imagem e semelhança de Deus. E aqui no capítulo, no Evangelho, aliás, na epístola, na terceira epístola de João, no capítulo 1 e o versículo 2 diz assim, é João falando para um presbítero chamado Gaio, a que ele faz essa advertência. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim no corpo como vai bem a sua alma. Tudo lhe corra bem no corpo e na alma. Como a palavra de Deus é sábia, não é isso? João, ele estava desejando que Caio, seu amigo, ele cuidasse, ficasse bem do corpo, assim como estava a alma. Ele estava vendo que a alma dele estava feliz, estava satisfeita, que ele preservasse essa saúde também no corpo. E graças a Deus por esse interesse de Deus na nossa dimensão total. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de como cuidarmos da nossa alma, das nossas emoções. Porque a alma, como já disse, é a sede das emoções, sentimentos. Nós não podemos viver realmente sem emoções nem sentimentos. Mas essas emoções nós podemos ver como elas estão, controlar quando elas estiverem nos fazendo mal. Porque nem sempre as emoções, todas elas são benéficas. Então nós precisamos estar de vez em quando fazendo uma autoanálise. Como é que a gente está? Como é que eu estou me sentindo? Com relação a mim mesma e com relação ao outro e com relação à dimensão espiritual, não é isso? Então para isso a gente tem que fazer essa reflexão cotidiana, essa autoanálise. Estarmos sempre buscando ajuda, porque nem sempre nós temos condições de lidar com tudo que nós temos, com as nossas emoções. As emoções, elas são benéficas, elas se apresentam a nós desde o útero, desde a fase da concepção
nós começamos a sentir, o bebê começa a sentir emoções do prazer, de satisfação, de alegria. Por exemplo, quando o bebê nasce, que ele é amamentado, quando ele é acariciado, quando ele é acolhido, quando ele é até agasalhado, ele sente uma sensação de prazer. Mas também o bebê sente emoções de medo, de raiva. Tudo isso já começa na infância, são as emoções primárias. E aí elas vão se desenvolvendo com as emoções secundárias, que são emoções que vão se juntando a essas emoções e vão formando memórias. Então, se eu sentir que a mãe me satisfaz, então a mãe é o meu objeto de prazer. O seio da mãe é meu objeto de prazer. Mas se for uma mãe que não dê muito valor no amamento, não vai ser mais aquela mãe tão acariciada, não vai ser aquela mãe tão desejada. E assim nós vamos trabalhando, ou seja, desenvolvendo as nossas emoções com o que nos faz bem e aquilo que nos prejudica. E chega um ponto, se você não tiver cuidado, as emoções vão sufocar o nosso lado de quem realmente nós somos, para não sermos direcionados apenas com emoções. Isso. Então nós precisamos estar gerenciando as nossas emoções. Até onde isso me faz bem, até onde isso não está me fazendo bem. Até onde isso está me trazendo uma boa convivência com meus familiares, com a sociedade, com o povo que está ao meu lado, ou isso está prejudicando. Então, esse cuidado de gerenciar as emoções é muito importante. Porque a própria Bíblia diz, eu gosto muito do livro de Provérbios, que é um livro do homem mais sábio, né, que já teve na Terra, né, como ser humano, né. E então ele diz lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, assim: o coração alegre aforma o seu rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, até a beleza da mulher, quando o coração, quando a alma dela está bem, ela transparece outro ar de leveza, de beleza, graciosidade, não é isso, doutora? É assim. Isso, ela fica, como diz, o espírito que está no coração, junto com a alma, porque são sentimentos, emoções, mas ligado ao espírito, então vai trazer uma outra performance para a mulher, uma outra maneira dela ver o mundo e dela também ser vista. Outro versículo que eu acho muito interessante, que fala justamente da influência da alma na dimensão do espírito e do corpo, é o versículo que está no mesmo livro de Provérbios, só no capítulo 17, versículo 22, que diz: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos. É triste isso, né? Afeta justamente o físico, afeta os ossos, deprime, aí vem aquelas doenças psicossomáticas que a medicina conhece muito bem. Então, nós estamos aqui dando a finalização com relação à alma, né, essa intermediária entre o corpo e o espírito, para cuidar dela também, para que ela não tome rumos adversos e venha nos trazer prejuízo. E vamos passar agora para as considerações finais com a doutora Janaína, e depois voltamos para a Adriana. A Adriana tocou num ponto bem importante que eu tinha esquecido de falar a respeito do sono. O sono, ele é reparador. A pessoa que não dorme bem, no outro dia ela fica indisposta, ela não consegue fazer as suas atividades normais do seu dia a dia, muitas vezes fica irritada, não produz. Então é importante que a gente sempre faça à noite uma higiene do sono, né? A gente não fique em redes sociais até tarde, a gente procure tomar, se tiver com ansiedade, um chazinho, alguma coisa, um leitinho morno, né? Para poder ir relaxando e fazer aquela higiene, já não vê mais TV, já não pega mais em redes sociais, vai para o seu quarto, ambiente escuro, sem luz, e tenta dormir. Dormir bem e acordar bem. Dormir é saúde. Isso. E é isso, as Concordo considerações. plenamente. Dormir é comigo. E atividade física é comigo. Então,
Então, mulheres, vocês estão aprendendo bastante, né? Como eu também. Aliás, nós, né? Então, quando o Silvia estava falando, teve algo que eu lembrei que tem muito a ver com a questão das emoções. As emoções, elas estão diretamente relacionadas ao que nós pensamos. O que eu penso, eu termino falando, e aí isso gera uma série de, às vezes, muita dificuldade. E a Bíblia diz aqui, em Filipenses 4, no versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando eu tenho o meu espírito conectado com a palavra, e aí passo a pensar de maneira certa, então isso faz com que eu controle também as minhas emoções. E faz com que as minhas emoções também controladas, eu tenha vontade de fazer atividade física, eu tenho vontade de dormir bem, tenho vontade de selecionar uma alimentação melhor. Que eu não sei quanto a vocês, mas tem dia que a gente não acorda muito bem e parece que é o dia que a gente quer botar o pé na jaca, né? Como dizem, o dia do lixo. A gente quer comer besteira, a gente quer sair para as compras, ou seja, a gente quer ver uma forma, né, como mulher, de se levantar naquele dia. Sim. Mas nem sempre essa é a melhor maneira, porque essa alegria é passageira. No outro dia a gente está com a conta para pagar e talvez o nosso intestino não esteja tão bonzinho com a quantidade de coisas que a gente comeu. Então, o que é importante em tudo isso, né, que nós estamos conversando aqui como mulheres também, né, para trazer um pouco de instrução para vocês, é que a importância da gente ter o nosso espírito conectado com Deus, com a palavra de Deus. Consequentemente, a gente ter a nossa mente, né, renovada pela palavra e também cuidar do nosso corpo. Eu acredito que se a gente consegue, e isso não é uma mudança de uma hora para outra, né? Mudança de hábito exige um tempo, mas a gente vai aos pouquinhos dando cada passo e a gente consegue fazer os ajustes que são necessários. Eu, particularmente, quando estou na academia, pegando aqueles pesos maravilhosos por conta da massa muscular, não é nada agradável você levantar aquele peso. Mas quando você termina o seu treino, que você sai da academia, vem tipo uma satisfação, uma alegria. A sua alma fica bem. Cumprido. Isso. Então, você dorme melhor, você se alimenta melhor, o seu dia começa melhor. Então são detalhes do nosso dia a dia que vão fazer muita diferença como mulher na nossa caminhada. Afinal de contas, a gente concilia tanta coisa no nosso dia a dia, né? É marido, é menino, é trabalho, enfim, tantas coisas. Então a gente precisa de fato dar atenção para a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física e a nossa saúde da alma. E não esperar chegar à vontade, é uma decisão. É uma decisão. Como eu fiz ultimamente, uma decisão, independente de vontade. Isso mesmo. Então a gente viu como nós não somos um ser só alma, só corpo ou só espírito. Nós precisamos estar em consonância, na nossa integralidade. Então, pegando a palavra da Adriana, para nós nos conectarmos, vivermos em paz no todo, a primeira coisa é o Espírito, que é a fonte da vida. É o Espírito que traz a vida para a alma e para o corpo. E também cuidar da nossa alma. Aí a Adriana falou algo assim que eu acho muito interessante, né? Tem horas que dá vontade da gente colocar o pé na jaca, né? Fazer coisas que fogem ao script. Então, mas a gente pode canalizar isso para boas coisas, passear, se ir ao cabeleireiro, se arrumar, para cuidar da sua performance, olhar no espelho e dizer, eu sou linda, Deus me fez linda. Não é isso? Aí virar para o marido e dizer, o que é que você acha da sua mulher? Então a gente vai colocando açúcar na vida e vamos também se agradando de nós mesmas, porque esse é o desejo de Deus. Tanto que na palavra diz que primeiro a gente deve amar a Deus e depois o próximo como a nós mesmos. Então nós devemos nos amar. E uma maneira da gente também coordenar essa parte da alma
com o Espírito. Não sei se você já conhece essa frase, eu acho que muita gente conhece. Purificação da alma pela prática da virtude, ou seja, moldar a alma, os sentimentos aos padrões do Espírito, porque o Espírito vem de Deus e esse Espírito volta para Deus, e essa alma pode prejudicar dependendo de como ela se comportar nessa trajetória da vida espiritual. E sem falar, ou acrescentando mais ainda, né, que nós precisamos moldar também a nossa alma à vontade de Deus. Eu vou terminar, já estou terminando, mas eu gostaria de ler aqui em Romanos o que é que Paulo nos aconselha com relação à alma. Eu achei tão interessante, porque ele escrevendo essa carta aos Romanos, ele faz de uma maneira tão importante, ele faz como uma súplica, é tão importante, a Bíblia dá tanta importância, que Paulo diz o seguinte, no capítulo 12, começando do versículo 1, portanto, irmãos, está falando conosco, comigo, com você. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comparar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Mas eu quero dizer mais uma vez, não é puramente a vontade da alma que vai fazer isso. É a boa vontade de Deus. Nós temos que amoldar nossa alma à vontade de Deus, aos padrões da palavra, o que Deus nos ensina. Só assim nós poderemos experimentar essa agradável e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Não é como o mundo ensina, não são os padrões que estão assim cada dia mais se elasticendo. Mas tem os padrões. O padrão real é a palavra de Deus. Então nós vamos nos despedir de você, mulher, eu já começo a desejar um feliz Dia da Mulher, que esse dia seja de alegria, que você nesse dia se veja como uma mulher perfeita diante do Pai, que você se cuide. Então parabéns para você, mulher. E agora você quer desejar algo, dar parabéns para as mulheres? Feliz Dia das Mulheres para vocês, para nós todas, isso. Mulheres lindas do Senhor. Amém, amém. Mulheres que foram escolhidas para fazer a diferença. Se nós olharmos hoje na humanidade, o maior percentual são de mulheres, isso. Em qualquer lugar que a gente chegue. Então, há uma importância. E Deus sabia porque precisava da mulher, da sensibilidade, da força, da capacidade que existe sobre você. Então não desista, independente das circunstâncias, acredite num Deus que te fez para avançar. Lindas e maravilhosas. Então, muito obrigada por você estar conosco. E eu gostaria, antes de finalizar, fazer uma breve oração por vocês. Para que não só no Dia da Mulher, mas em todos os dias da sua vida, você tenha uma vida plena em Deus. E eu vou convidar a irmã Adriana para fazer essa oração. Se você puder fechar seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratas, Senhor. Gratas pela oportunidade que nós temos de entrar em cada lar desse. De poder levar a Tua palavra, o conhecimento, Senhor, que nos ajuda a sermos mulheres mais fortes, corajosas, capazes de continuar avançando. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que a Tua bênção venha sobre cada um desses lares, alcançando cada uma dessas mulheres, que mesmo que ela possa se encontrar hoje triste, cansada ou até mesmo desamparada, que o Seu consolo alcance essas mulheres nesse momento, para que elas percebam o amor que existe no Seu coração pela vida delas. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus, elas avançando, crescendo e cumprindo o que está no coração de Deus. Que se você nesse momento deseja aceitar Jesus no seu coração, que você abra o seu coração e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu sei que existe algo maior e mais poderoso que vai me ajudar nesse momento
a continuar acreditando que existe um projeto maravilhoso para a minha vida. E eu creio, em nome de Jesus, que a sua vida vai ser restaurada, alcançada e nunca mais vai ser a mesma. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que nós, ou qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é essa vida que nós declaramos no nome de Jesus, chegando na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.